Olá, eu sou o professor Acioli Júnior, sou professor de História, Filosofia e também professor da disciplina Ensino Religioso Não Confessional, e agora à noite eu acabei de participar de uma mesa redonda no qual eu fui um dos palestrantes e falei ali sobre intolerância religiosa e sobre o combate a esse grande mal que é a intolerância religiosa. Fiquei muito feliz em ter ganhado esse certificado de participação ali. Também ganhei essa linda louça aqui, ó, uma lindíssima louça com o tema do evento, dessa mesa redonda. E também sou autor de 2 livros que eu considero muito importantes. O primeiro livro é esse volume 2 do Reflexões de um Observador 2, Ensaios sobre Deus, Religião e Espiritualidade, um livro no qual eu tenho 3 artigos falando sobre intolerância religiosa. E eu também fiz um livro que eu ainda não lancei, vou lançar no que vem, que fala sobre sociedade, tipo de discriminação e relacionamento a 2. Então aqui eu falo de inúmeros tipos de discriminações, como racismo, homofobia, misoginia e obviamente também sobre intolerância religiosa. Então eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre esse problema da intolerância e sobre as principais características da intolerância. A principal característica da intolerância e o que faz as pessoas de fato serem intolerantes é eles terem essa ideia de que eles possuem a verdade, de que eles são detentores da verdade. Ou seja, é a crença que a pessoa, o seu grupo, a sua religião ou a instituição que você faz parte, ela é possuidora da verdade. E toda vez que eu acredito que eu possuo a verdade, aqueles que pensam diferente de mim, obviamente que eu vou julgá-lo como se estivesse com a mentira. Então essa é a primeira característica do intolerante, é se considerar o dono da verdade e se considerar o possuidor da verdade. E por conta dele considerar que ele é o único que possui a verdade, que o seu grupo religioso é o único que possui a verdade, obviamente que ele vai entender com que o outro que pensa diferente esteja com a mentira, esteja no erro, esteja no equívoco. Uma outra característica da intolerância religiosa é o que eu chamo de miopia em relação à diversidade cultural. Ou seja, é quando eu olho só para o meu grupo religioso, para minhas crenças, para o meu dogma, para a minha cosmovisão religiosa, e eu simplesmente fecho os olhos para a diversidade plural que existe no mundo. Eu fecho os olhos pela pluralidade cultural, pela diversidade religiosa, pela diversidade cultural, e eu julgo que a minha cultura, que o meu grupo a qual eu pertenço, que ele é o único correto, é o único que possui, como eu falei agora há pouco, a verdade, e é o único que é coerente. Então isso aí é um grande erro quando eu olho para mim e não percebo o diferente. Então eu não percebo que o mundo em que eu vivo é um mundo plural. Eu não percebo que as pessoas que se relacionam comigo pensam diferente, que elas possuem crença diferente, que elas possuem modo de viver e de ser distinto do meu. Então essa miopia em relação aos outros, se fechar os olhos ou esse enxergar com dificuldade as diferenças, é o que também gera intolerância religiosa. Uma outra questão muito importante é que o intolerante é aquele que olha para o outro como adversário, ele olha para o outro e não consegue enxergar no outro a humanidade. Ou seja, o intolerante, ele não enxerga que o outro é igualmente humano a ele, ele não enxerga que o pensar do outro pode ser diferente, então ele tenta uniformizar o mundo. Então essa é uma grande característica da intolerância religiosa. Mas hoje eu gostaria de frisar o primeiro ponto dessa nossa conversa, que é o problema da verdade. Hoje eu queria filosofar com você, chamar você para filosofar comigo e pensar sobre o problema da verdade. E por isso eu vou citar um grande filósofo de rua, né? É chamado filósofo de rua, o Eduardo Marinho. Ele tem uma frase maravilhosa. A frase dele diz o seguinte, que a religião é a codificação do incodificável e a explicação do inexplicável. Acho que você vai lembrar daquele louvor evangélico muito bonito que diz que ninguém explica a Deus. Ora, se você acredita piamente que ninguém explica a Deus, nem o judeu, nem o ateu, que ninguém consegue explicar a Deus, nem os grandes teólogos,
Obviamente, você há de convir que se ninguém explica Deus, ninguém entende Deus, ninguém pode ter também a verdade sobre Deus. E as religiões e os líderes religiosos, o que mais eles dizem possuir é a verdade sobre Deus. E é essa posse da verdade, que eu comecei a falar lá no início desse vídeo, é que faz com que as pessoas sejam extremamente intolerantes. Porque em nome da verdade se mataram milhões de pessoas. Em nome da verdade fizeram com que o ódio se estabelecesse. Em nome da verdade a intolerância passou a dominar o mundo. Porque, como eu disse, se eu estou com a verdade e a pessoa pensa diferente de mim, é obviamente que eu vou tratá-lo como mentiroso, eu vou tratá-lo como uma fraude. Então, esse é um grande problema que a gente vai pensar hoje aqui, vai discutir hoje aqui. O que eu queria deixar claro para você é o seguinte, que em nome da verdade, em nome de Deus, milhões de pessoas foram mortas no mundo. Ou seja, a perseguição aos cristãos, lá nos primeiros séculos do cristianismo, dentro do Império Romano, ela ocorreu por conta da verdade. Porque os romanos se julgavam senhores da verdade, assim como se julgavam senhores da guerra. Eles consideravam que a sua religião politeísta e que cultuavam imperadores romanos, essa religião era a verdade. E quando eles começaram a ouvir uma pregação diferente daquilo que eles acreditavam, diferente da sua verdade, então eles passaram a perseguir os cristãos, e os cristãos foram mortos, jogados nas arenas, jogados nos coliseus, por conta dessa verdade dos romanos. E depois, os cristãos, quando se tornaram religião oficial, a partir do dia 27 de fevereiro de 381, através do Edito de Tessalônica, feito pelo imperador Teodósio I, onde vai constituir a Igreja Católica, onde ela vai surgir enquanto instituição, a Igreja agora, outrora perseguida, vai passar a perseguir. E ela vai perseguir durante toda a Idade Média e também a Idade Moderna. Ela vai perseguir os chamados hereges, aqueles que pensam diferente da doutrina principal, aqueles que pensam diferente daqueles que possuem a verdade, ou seja, a instituição católica. E com isso, a igreja vai matar milhares de mulheres na caça às bruxas. Ou seja, mulheres eram acusadas de bruxaria e elas eram mortas por essa ser uma prática que a Igreja Católica entendia contra a sua verdade. E milhares de pessoas foram mortas assim, caçadas como bruxas, sendo queimadas na fogueira, jogadas em rios congelados. Centenas de mulheres, milhares de mulheres morreram assim, acusadas de bruxaria, muitas das vezes por causa de fazer um chazinho. Essas pessoas eram acusadas de bruxaria e eram julgadas e sentenciadas à morte. Em nome da verdade, a Inquisição Católica durou séculos e matou milhares e milhares de pessoas, especialmente a Inquisição Católica promovida pela Espanha, que não era só promovida pela Igreja Romana, mas também era promovido pelo próprio Estado, pela Igreja, não era só promovido pela Igreja Romana, pela Igreja Católica, mas também pela coroa espanhola. E mataram milhares de pessoas da forma mais horrendas que você pode imaginar, ao ponto de pegar estaca, botarem no ano da pessoa e sair na boca. Queimaram pessoas vivas. Existiam vários maquinários para matar pessoas, de quebrar todos os dedos, de todos os ossos do dedo. Então era uma coisa extremamente horrenda. E a igreja matou em nome da verdade, achando que ela possuía a verdade e que o outro era o herege. E foi em cima disso que a igreja exterminou os cátaros. Lá no sul da Espanha, acusou aqueles cristãos que se diziam puros e combatiam a imoralidade dentro da Igreja Católica. Eles combateram, a Igreja Católica combateu esse grupo de cristãos chamado cátaros e os exterminou. Assim também a igreja exterminou os cristãos valdenses, seguidores do Pedro Valdo, foram exterminados em nome dessa suposta verdade. Então o que mais a verdade fez na nossa história, na história da humanidade, foi matar pessoas. Foi em nome da verdade que as pessoas de matriz africana são perseguidas no Rio de Janeiro. É em nome dessa verdade que uma menina com a roupa do candomblé, com aquele turbante do candomblé, indo para a escola no Rio de Janeiro, tomou uma pedrada na cabeça. Porque o cristão que atirou a pedra nela se julgava dono da verdade, que ela estava com a mentira. Em nome da verdade, um dos principais líderes protestantes,
o João Calvino, criador do calvinismo, e de inúmeras denominações reformadas que acreditam na predestinação, foi em nome da verdade que Calvino mandou matar Miguel Servetus, mandou queimá-lo vivo na fogueira, porque ele simplesmente disse que não acreditava na doutrina da Santíssima Trindade. E por ele ter ido contra a verdade dos protestantes e católicos, ele foi enviado pela fogueira. É em nome da verdade que a Igreja Católica fez as cruzadas contra os infiéis. É em nome da verdade que o Papa Urbano II fez lá a bula papal, dizendo que ele ia fazer cruzadas para matar os infiéis, os muçulmanos, e tomar dele Jerusalém. Em nome da verdade, a Igreja Universal chutou a imagem de Nossa Senhora Aparecida, o bispo Sérgio von Helder, e a chamou de macaca. Além de ter feito uma intolerância religiosa, cometeu o crime de racismo, porque falou que aquela macaca da Aparecida não podia fazer nada por ninguém. Isso aconteceu no Brasil em 1995, no dia da Nossa Senhora Aparecida, no dia 12 de outubro, e foi um dos maiores escândalos de intolerância religiosa do mundo. Em nome da verdade, as pessoas invadem o terreiro de Umbanda e Candomblé aqui no Rio de Janeiro, especialmente da facção Terceiro Comando Puro, e expulsam moradores que moram 60, 70 anos nos morros, nas comunidades, quebram seus terreiros, em nome da verdade, se matam em nome de Deus, e os traficantes que fazem isso se julgam os traficantes de Jesus. E, inclusive, o local, o quartel-general desse tráfico é chamado de Complexo de Israel, porque eles falam em nome do Deus de Israel, em nome de Jesus. E cheio da verdade, eles matam e expulsam pessoas do Morro do Rio. A verdade é uma das maiores desgraças da humanidade, porque em nome dela se matou muita gente no mundo, tem matado até hoje. Em nome dessa verdade, os petistas odeiam os bolsonaristas, e os bolsonaristas, que falam até em nome de Deus, odeiam os petistas e odeiam todos, e dizem que todos aqueles que não seguem o mito são comunistas. É a verdade ainda mata, divide pessoas, tanto na política como na religião. A verdade é esse grande problema que a humanidade enfrenta. E o pior de tudo, ninguém de fato possui a verdade, mas todo mundo se julga donos da verdade. Por isso que eu queria pensar com vocês sobre isso. Olha só, se nós não somos capazes de possuir a verdade, de ter a completude da verdade aqui na Terra, quanto mais nós vamos ter verdade sobre aquilo que é metafísico, aquilo que é espiritual. Se nós somos pequenos para compreender o mundo que nós vivemos, lembra daquela frase que eu adoro, que diz que entre os céus e a terra existe mais coisas que a nossa vã filosofia não consegue apurar, que não consegue entender a sua completude. Ou seja, se nós somos ignorantes de inúmeras coisas aqui na Terra, quanto mais coisas referentes a Deus, ao poder superior, coisa referente ao mundo espiritual. Então, é por isso que, para mim, para resolver essa questão dessa posse da verdade, dessa intolerância que essa posse da verdade faz, eu sempre aconselho as pessoas a terem na mente aquilo que tinha Sócrates. Sócrates, um dos maiores filósofos da história, aquele que é o patrono da filosofia, que é o representante maior da filosofia no mundo, o Sócrates era um mestre ignorante. O Sócrates era um tipo de filósofo que ele não ensinava nada para ninguém. O Sócrates ele não ensinava. Ele tinha dois métodos, um chamado de maiêutica e outro chamado de ironia. Ele usava primeiro o método da ironia. Ele chegava perto das pessoas que se consideravam sábias e portadoras da verdade, cheio de verdade, e o Sócrates chegava para essas pessoas e dizia o seguinte: o que é a justiça? Ele perguntava o que é o tempo, o que é o amor. Ele falou o que é o belo. E as pessoas respondiam para ele, ele fazia uma outra pergunta em cima, até as pessoas perceberem que aquilo que elas tinham afirmado com tanta veemência, eles não sabiam de fato se aquilo era verdade. Então o Sócrates usava o método da ironia para mostrar para as pessoas cheias de verdade que de fato aquilo que eles julgavam ser possuidores da verdade não tinha base sólida nenhuma. E quando as pessoas reconheciam a ignorância, o Sócrates chamava isso de maiêutica. Maiêutica significa a arte de dar a luz.
é porque a mãe do Sócrates era parteira. Ele dizia que, da mesma forma que a mãe dele trazia luz, trazia a existência de criança, da vida, ou seja, ela dava luz, também ele queria fazer com que as pessoas admitissem a sua ignorância para assim irem atrás da verdade. E o Sócrates tem uma frase que eu gosto muito, duas frases dele que eu adoro. Uma frase diz assim: só sei que nada sei. Vou repetir: só sei que nada sei. E a outra frase de Sócrates diz bem assim: o inteligente é aquele que sabe que não sabe. O inteligente é aquele que sabe que não sabe. O que Sócrates estava querendo dizer com essa frase? Com essas duas frases: só sei que nada sei, o inteligente é aquele que sabe que não sabe. Ele queria dizer o seguinte: não é que ele não sabia de nada, ele sabia até de muita coisa, só que aquilo que ele ignorava, aquilo que eu e você ignoramos, é infinitamente maior do que aquilo que nós sabemos. Ou seja, quando eu tenho a consciência de que a minha ignorância é infinitamente maior do que o meu conhecimento, isso me gera humildade. E isso faz eu entender que se eu não sou capaz de compreender o mundo à minha volta, quanto mais em compreender Deus, quanto mais em compreender o mundo espiritual, quanto mais em compreender os entes sobrenaturais. Então isso que as religiões fazem, quer se dizer possuidora da verdade, isso é um absurdo colossal. Sabe por que é um absurdo colossal? Primeiro, porque a religião é pequena demais para Deus. O Criador do cosmos não cabe dentro da minha religião. O Criador do cosmos não cabe dentro da tua religião, nem da tua cosmovisão de mundo. O mundo é muito pequeno para o Criador do cosmos. Então essa ideia absurda de que a religião tem a posse da verdade e de que ela fala em nome do Deus e por isso ela pode matar aqueles que discordarem dela, isso é um absurdo colossal. Porque nós não temos a posse da verdade nem sobre as questões terrenas e muito menos a teremos sobre as questões divinas. O Leandro Carnal, ele gosta de dizer o seguinte, que quanto mais ignorante o homem é, maior são as suas afirmações e maior é a sua convicção de que possui a verdade. Pode reparar isso. Toda pessoa extremamente ignorante, toda pessoa que só anda naquela religião e que ele não conhece nada sobre as outras, ele nem estudou a Bíblia, ele se julga o portador da verdade, ele se julga ser uma pessoa cheia de conhecimento. Ou seja, quanto mais ignorante um homem é, maior é a sua crença de que ele possui a verdade. E já o contrário, quanto mais a pessoa busca conhecimento, quanto mais ela estuda, quanto mais ela pesquisa, mais aquela pessoa é humilde. Sabe por quê? Porque ela reconhece que ela está no caminho de aprendizado e ela reconhece que o conhecimento é infinito. Portanto, eu nunca posso ter a posse da verdade, porque eu sou uma criatura extremamente limitada e por isso eu nunca vou conseguir chegar à verdade plena. E é quando você tem essa consciência, você passa a ser mais tolerante com o outro. Sabe por quê? Porque a verdade, ela é intolerante, a verdade, ela é inflexível, pela verdade você mata, pela verdade você não tem misericórdia, a verdade não tem misericórdia. É por isso, só para terminar nosso papo de hoje, eu vou relembrar você de uma passagem linda do Evangelho de João, onde fala de Jesus bem assim, que Jesus vinha cheio de graça e de verdade. Olha só que interessante. E Jesus vinha cheio da graça e de verdade. Antes de ter a verdade, Jesus era cheio de graça. Ou seja, ele era cheio de amor. Ele era cheio de misericórdia. E em nome do amor é que ele era movido. Jesus era movido por um sentimento chamado compaixão. Compaixão é sentir a dor do outro, é sentir a dor do próximo. Aquele que ama é tolerante. Aquele que ama entende que o outro, ele erra porque de fato lhe falta conhecimento como falta para mim. Aquele que ama, ele é intolerante, ele é gracioso. Já aquele que possui a verdade, ou que se julga possuidor da verdade, ele sempre vai machucar o outro, porque a verdade sem amor, ela machuca. A verdade sem a graça, ela só causa dano. A verdade sem amor, ela cria ferida. Mas o amor, ele cura, o amor, ele perdoa, o amor, ele faz com que as pessoas sejam totalmente tolerantes e totalmente abertas à compaixão e à solidariedade. Então essa é a mensagem que eu quis trazer para você hoje. E mostrar para você
que na tua relação, você que é religioso, ela tem que ser pautada no amor. O amor é que tem que vir antes, porque o amor é infinitamente mais importante e maior do que a verdade. Por isso que o apóstolo Paulo disse que mesmo que eu mande o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso tem valor algum, porque o que marca a trajetória de uma pessoa que se diz religiosa, uma pessoa que se diz cristã na terra, é o amor, e não ela julgar equivocadamente que ela possui e que ela tem a posse da verdade. Então essa é a mensagem que eu quis trazer para você hoje, para você refletir sobre essa questão do amor e da verdade, e lembrar que o que marcou a trajetória de Jesus foi o amor caridoso, foi a compaixão e foi o se doar para o próximo, e nunca foi a verdade. A verdade sempre esteve em segundo plano, porque ele era movido pelo amor, pela graça, e muito depois pela verdade. Essa é a mensagem que eu quis trazer hoje para você. Reflita sobre ela.